Obrigado, Luiz. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Bem, a gente segue para o nosso próximo bloco, dessa vez conversando aí com três partes muito interessantes do setor imobiliário, pessoas que são reconhecidas e que certamente vão acrescentar bastante na nossa conversa, no nosso entendimento sobre o setor. Nós vamos ter aqui o nosso Rubens Vasconcelos, o Guilherme Turano e o Paulo Nélio. As três câmeras já estão liberadas, agradeço a presença dos três. Vou começar falando rapidamente aqui do Rubens Vasconcelos. Desde muito jovem, construiu uma trajetória impressionante de corretor de imóveis aos 21 anos, a proprietário da maior imobiliária do Rio de Janeiro, a Patrimóvel, e uma das maiores do Brasil. Em 2005, entrou para o livro dos recordes por vender 1.480 imóveis em apenas 6 horas. O Paulo Nélio é formado em Ciência da Computação, é sócio-diretor da Sol Mansões e da Solar Global, que atua no segmento de aquecimento solar, a vácuo, e tem orgulho de ter como sócio seus filhos Paulo Henrique e Flávia. O Guilherme Turano é engenheiro civil, pós-graduado em gestão de negócios, com mestrado em administração. É CEO da Turano Construtora, especializada no mercado imobiliário de alta renda e em obras industriais, hospitalares, educacionais e comerciais. É uma alegria ter a participação de cada um de vocês aqui. Nós temos um tempo aí pela frente para escutar algumas pessoas desse setor, e eu não tenho a menor dúvida que esse bloco aqui será um dos melhores, como cada um dos que a gente vai ter. Meu caro Rubens Vasconcelos, você, talvez pela experiência, pela própria idade aí, que já vai se avançando, não é possível, né? Tem tanto tempo de mercado imobiliário, algum tempo aí já passou e muito conhecimento foi... Mas com apenas 38 anos. Muito conhecimento adquirido. Você teve uma passagem em Belo Horizonte fundamental com a Rubens Vasconcelos Imóveis. Você foi, se não me engano, corretor e gerente aqui da Júlio Bogoricin, lá no início. Depois criou a Rubens Vasconcelos. Pela Rubens Vasconcelos, fez uma das marcas mais importantes de Minas Gerais, saiu do mercado mineiro e foi para o Rio de Janeiro, onde se destacou tanto quanto, ou ainda mais do que já havia conseguido em Minas, criando a Patrimóvel. Tivemos a oportunidade agora, Rubens, de escutar o Rafael, que é analista-chefe da Toro Investimentos, e um diretor da Secov, que é o Luiz Lara. Eu queria começar te escutando, eu sei que você tem conhecimento do mercado imobiliário como um todo, está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma das portas de entrada, um dos locais mais especiais que a gente tem, em específico no mercado imobiliário. A gente sabe que Ipanema tem um dos metros quadrados mais caros do mundo, mais sofisticados, você tem áreas de expansão imobiliária muito grande, como aconteceu com a própria Barra da Tijuca, você teve a oportunidade de participar também. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre o momento que a gente vive. A gente acaba de passar aí por um estado de exceção, que é a pandemia, mais de um ano e 2 meses, aí, desde março do ano passado, atravessando isso, e certamente muita coisa se transformou. Eu queria que você falasse daqui para frente. Como é que você entende o mercado imobiliário? Qual é a sensação que você tem nesse momento? A gente sabe que o mercado está aquecido, ano passado foi positivo, esse ano também. Os volumes de investimento são muito significativos. Como é que você, com o conhecimento que tem, com a visão que, obviamente, também adquiriu, como é que você está enxergando o nosso mercado hoje? Como é que você enxerga ele daqui para frente? Então, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. A grande notícia é que a gente começa um novo ciclo no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, todo mundo tem falado que a expansão desse mercado se dá muito pela taxa de juros. E isso é verdade. Mas a gente não pode deixar de ver que o Brasil vem de uma crise de 5 anos. Então, há uma demanda reprimida muito grande no mercado imobiliário
desde 2014. E isto é um fundamento que, aliado aos juros baixos de hoje, fez essa expansão do mercado imobiliário. Então, a gente começa um novo ciclo. O brasileiro, por natureza, ele quer ser proprietário. Todo brasileiro tem, por natureza, ser proprietário. Você veja, eu sempre falo uma coisa. O favelado, ele quer bater uma laje. O que ele está fazendo ali? Ele está criando a casa própria. Então, o brasileiro, ele quer ser proprietário, ele quer ter a sua casa própria. Eu vejo, neste momento, o mercado imobiliário crescer. Agora, eu vejo também que nós devemos crescer hoje olhando o retrovisor. Nós não podemos mais crescer de uma maneira irresponsável. A gente deve crescer de uma maneira mais madura. Nós não podemos mais construir, fazer superprodução. A gente não pode mais comprar terrenos de qualquer maneira. A gente deve entender e fazer dessa vez agora um ciclo maior. O mercado imobiliário sempre é cíclico, mas às vezes a gente começa e as pessoas vão ao mercado com muita fome e acaba estragando o mercado antes de que ele poderia ser terminado aquele ciclo, como foi da vez passada. Olha a quantidade de comercial que foi produzida, olha a quantidade de imóvel que se produziu no último ciclo e a quantidade de estoque que ficou. Então, quando nós vamos conseguir produzir imóvel comercial outra vez? Vai demorar um pouco mais, porque o volume, a pandemia, que deixou uma vacância grande no comercial, e o alto estoque de comercial vai deixar a produção de comercial ainda paralisada por uns 5 anos. Agora, a taxa de juros incentiva a residencial. Por quê? Por aquilo que eu falei, por ser o comprador, o brasileiro, querer ser proprietário. Então, como é composto uma prestação do sistema financeiro? Ela é composta de juros, amortização e seguro. Nós praticamos juros de 14%. Isso durante muitos anos, 12%, 14%, 13% no sistema financeiro. O sistema financeiro agora veio praticar 7%, 6%. Então, a prestação capotou. Então, ela veio quase ser o aluguel. E isto, aliado àquela demanda reprimida, expande o mercado imobiliário. Então, eu acho que nós vamos ter grandes momentos de expansão no mercado imobiliário a partir de agora. Eu só peço que as pessoas tenham esse novo crescimento, esse novo ciclo, essa nova expansão com mais pé no chão, com mais responsabilidade. Antigamente, gente, a gente vai comprar um terreno, a gente ia na casa do proprietário, a gente conversava com ele, a gente tentava comer pipoca com ele, a gente tentava se aproximar dele, queria ser amigo dele para comprar o terreno dele. Em épocas de euforia, a pessoa fala assim: o fulano está comprando. Então, ninguém conhece mais os donos do terreno. Diz que o outro está comprando, o outro vai e compra na frente dele, mais caro. Então, o que acontece? E isso vai aumentando o preço do imóvel. Então, eu vejo que nós deveríamos, nesse momento, crescer o mercado imobiliário, que está franco de expansão, que vai realmente se expandir, agora com mais pé no chão, com mais responsabilidade, para que a gente possa ter um ciclo maior no mercado imobiliário. Eu queria também falar negócio de fundo imobiliário, que eu estava vendo o outro bloco falar, tá? Antes de passar a palavra para outro, Rubens, eu queria só que você já pontuasse aí para que a gente já tivesse o entendimento. Como é que você entende esse modelo responsável entre as partes, entre as imobiliárias, entre os empreendedores, entre os compradores? Como é que você entende que pode haver esse desenvolvimento responsável do mercado imobiliário para não haver o que houve no passado? Não houve no passado uma irresponsabilidade de relacionamento. Houve uma irresponsabilidade de produção. Os produtores, no afã de querer produzir mais, de querer ganhar mais, e sem enxergar o fim e sem enxergar o futuro, começaram a comprar de uma maneira além daquilo que o mercado pedia. Então, ele superproduziu. Este é o que eu estou dizendo. Não é que tenha um relacionamento irresponsável. Pelo contrário, o mercado imobiliário hoje é muito responsável. O mercado imobiliário não tem mais dinheiro por fora. Hoje existe um plano empresário que financia a produção. O mercado imobiliário hoje está muito bem estruturado. Muito bem estruturado. Tá claro? Vou fazer, então, agora uma pergunta para o Guilherme. O Guilherme Turano, ele é o responsável pela Turano Construtora, sediado em Montes Claros. Tem uma série de atividades, de trabalhos executados em diversos locais do Brasil, principalmente as obras industriais, comerciais. Está
está fazendo lançamentos únicos. Eu vi um prédio que o Guilherme está fazendo em Montes Claros, que é um prédio, Rubens e Paulo, para estar em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo. Um prédio todo específico, com muito verde, com uma proposta realmente diferenciada, que eu acho que certamente será um modelo para ele trabalhar, não só em Montes Claros, mas em outras cidades, capitais do país. Guilherme, a partir do que o Rubens falou, a partir do seu entendimento aí do que você está vivenciando nesses últimos tempos, como é que você está enxergando esse momento atual? Como é que você enxerga para frente? Entendendo que as oportunidades para os incorporadores, para quem atua no setor, obviamente por conta dos juros, por conta das próprias buscas dos consumidores, está aquecido, está positivo. Eu queria te escutar como empreendedor, como incorporador da Turano Construtora. Bom dia a todos. Primeiramente, é um grande prazer e satisfação aqui estar com todos, com pessoas aí com um nível de experiência bem interessante nesse mercado imobiliário. Mas, assim, realmente a gente está vivendo um momento atípico, né? Principalmente o início da pandemia, o ano passado, ele trouxe, vamos falar assim, naquele primeiro mês, né, no fatídico mês de março de 2020, ele trouxe realmente uma preocupação a todos. A gente trata aqui, a Turano Construtora, ela tem um ramo de mercado imobiliário, né? E, como você mesmo disse, eu tenho as obras que a gente chama aqui de obras de terceiros, que são essas obras industriais, hospitalares, enfim. Naquele fatídico mês de março, a gente teve aí praticamente 100% quase de, não vou falar de inadimplência, mas de paralisação de pagamento pelo susto que foi dado, que a pandemia trouxe. Mas ele também trouxe para a gente uma grata surpresa já no mês subsequente, que foi no mês de abril. Houve uma maciça procura por nossos imóveis, a gente tratando imóvel de alta renda, né, com maiores espaços, com serviços agregados, e, de repente, aquela crise que a gente vinha passando nos anos anteriores vamos falar, a gente consegue, graças a Deus, a gente tem aí com os lançamentos, a gente tem conseguido bons resultados, mas a gente nunca teve tanta procura por imóveis e, de repente, a gente viu o nosso estoque de apartamentos e de imóveis maiores, de alta renda, sumirem. Aí houve um aquecimento no mercado imobiliário de uma forma que realmente a gente não esperava que acontecesse da forma que aconteceu. E ele veio, mesmo com os altos e baixos da crise provocada pelo coronavírus, né, da primeira onda, da segunda onda que se instaurou no início desse ano, o mercado ele veio pujante. Nós praticamente ficamos sem estoque o ano passado, vendemos praticamente tudo, e esse ano, com o lançamento desse empreendimento que o Gustavo citou, a gente está em 35 dias, mais ou menos, do lançamento dele, nós estamos com 70% das unidades vendidas. Então, assim, isso demonstra claramente que a expectativa é muito interessante, por uma série de motivos. Primeiro, realmente, por causa da mudança, né, da chave virada do investidor, os juros abaixaram. Então, aquelas pessoas que tratavam a especulação financeira, né, com aplicações mais simples, não tão complexas quanto bolsa de valores e etc. e tal, a pessoa simples mesmo, que aplicava o dinheiro no banco e tinha um rendimento aí em torno de 10% ao ano, que foi uma tônica, né, até meados de 2019, eles viram perder esse valor, perder esses juros, né? Os juros, a taxa básica de juros do país baixou.
E eles viram no mercado imobiliário, além da segurança, né? Vamos falar que você está comprando, você está aplicando dinheiro em algo tangível, vamos assim dizer, viu o resultado operacional muito interessante. E conjunto a isso, como foi falado aqui, nunca nós tivemos taxas de juros tão baixas a serem negociadas para financiamentos imobiliários. Você pega aí, que é o principal parceiro de todos nós, né, que somos empreendedores, a Caixa Econômica Federal, a gente tem juros aí que vêm de poupança de 4,5% até uma taxa máxima aí de 9,75%. Então, nós estamos falando assim, quando que foi pensado em termos um juros de 4,5% ao ano, gente, para isso, com tantos meses para pagar? Como foi dito, a prestação de um apartamento, de um imóvel, de uma casa, ele ficou do preço de um aluguel. Então, isso predispôs as pessoas a realmente mudarem o foco um pouco das aplicações. Aí surgiram os grandes fundos imobiliários, conforme foi dito, com boa liquidez, e isso nos fez acreditar muito e ter uma expectativa muito interessante em relação ao futuro. É óbvio que, como foi dito aí, muitos erros não vamos falar erros do passado, né? Mas vamos falar excesso de produção e excesso de compra, hoje estão sendo feitos de formas mais comedidas, né? E também o que a gente está vendo no mercado é justamente essa expectativa por quem é diferente, né? Por quem trabalha com propósitos. Hoje, a Turano Consultora tem dos nossos empreendimentos e também das nossas obras, exatamente porque a gente trabalha dentro do propósito. De qual que é o propósito? Da melhoria da vida das pessoas. Como você melhora? Através de tecnologia e através da inovação. Esse é o nosso preceito. E juntando isso com a política governamental do Paulo Guedes, que eu acredito muito nessa política dele, econômica, vamos assim dizer, e juntando com esse cenário todo que foi construído, a expectativa nossa é de um crescimento pujante, tanto é que nós estamos aí bem preparados para investimentos futuros aí, nós estamos na ordem de investimento aí nos próximos 7 anos em torno de 100 milhões de reais de VGV de venda de imóveis anuais. Então, assim, trazendo isso para a realidade do norte de Minas, são números bem expressivos, né? Se caminhar para Belo Horizonte também acredito que seja bem expressivo. Rio de Janeiro, eu já tive a oportunidade de trabalhar no Rio, fazendo obra para terceiros, assim, eu sei que a realidade é bem diferente, mas trazendo para a nossa realidade aqui, é um mercado bem interessante. E esse crescimento não é só do imobiliário, o crescimento também é das obras em si, dos investimentos no país. Por exemplo, nós temos aqui em Montes Claros a maior obra civil particular do país, que é a obra da construção da indústria da Orofarma. Entendeu? Então, assim, nós estamos falando uma obra de investimento entre 1,3 bilhão e 1,5 bilhão de reais. Nós estamos lá dentro participando junto com a turma lá dentro desse projeto, entendeu? E uma série de outros investimentos. Você vê hospitais saindo do papel, grandes grupos educacionais, apesar da crise do Covid, dessa história da volta às aulas está um pouco com dificuldade, a gente está percebendo grandes investimentos. Então, eu acredito bem nessa retomada econômica e nosso mercado imobiliário, e vamos trazer vamos falar, o mercado da construção, ele talvez seja o principal player da recuperação de emprego no país, porque para fazer obra a gente precisa de gente. E essa gente, que vamos dizer assim, esse povo que necessita do emprego, que é o mais baixa renda, ele é empregado por nós. Então, assim, eu acho que a construção civil hoje, ela é talvez o principal pilar de retomada de emprego no país. É uma visão muito clara que eu tenho disso.
Tá claro, de acordo, Guilherme, o setor é fundamental, está bem posicionada aí a sua opinião. Não foi à toa que a gente formou esse módulo. Esse módulo aqui tem uma representatividade muito específica. A gente tem um empreendedor de uma cidade média de 500, 700 mil habitantes, 1 milhão ali que orbita em Montes Claros, de diversas fontes, de diversas origens. Nós temos um empreendedor que está sediado no Rio de Janeiro, onde tem talvez um dos mercados imobiliários mais ativos que a gente tem no país. E nós temos um outro, que é um empresário do setor imobiliário, que começou recentemente na atuação e que tem feito um trabalho belíssimo, que é o Paulo Nélio, da Só Mansões, e está sediado em Belo Horizonte. Vamos falar que a gente tem uma escada aí, Montes Claros, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Paulo Nélio, você é um empreendedor, eu te conheço já há um bom tempo que eu digo, boa parte da minha vida. Um dos primeiros empregos que eu tive foi com o Paulo, lá atrás, numa empresa que ele tinha de backlight. Essa experiência foi fundamental para a minha formação, assim como todas as outras, e o Paulo sempre teve uma capacidade de se mover e se reinventar e se reposicionar muito fácil e muito qualificado. Então, alguns anos atrás, ele montou a Só Mansões, eu tenho acompanhado isso desde quando ele começou, e tem se destacado a cada dia mais. Nesse momento de pandemia, desde 2020, ele teve a sua atividade ainda mais buscada e conseguiu transformar a Só Mansões brevemente em uma das principais imobiliárias de alta renda, focada em casa, focada em bons empreendimentos, em boas alternativas. Então, meu caro Paulo, depois de escutar o Rubens falando sobre o setor, o Guilherme falando lá de Montes Claros, eu queria escutar você. Como é que você, então, entende esse momento que a gente está passando? Como é que você enxerga daqui para frente? Qual é o tamanho da busca que você está tendo aí nesse início de 2021? Como é que você está enxergando para frente? Conta um pouco esse início das Só Mansões e como é que você atravessou esses últimos 12, 18 meses aí. Primeiro, bom dia. Começando aí pedindo desculpa, porque eu sou avesso a falar em público, né? Estou no segmento errado, porque é função de um bom corretor, de um bom vendedor falar bem, né? Fico vendo o Rubem aqui, como se desenvolve muito bem no que diz, e da minha parte eu me sinto realmente nervoso toda vez que vou falar em público. Então, peço antecipadamente aí as desculpas. É uma satisfação muito grande, o Gustavo e Paulo César, estar aqui com vocês no meio de tanta gente boa, né, que eu não poderia deixar de citar. Né? Ver o Bernardo Fargas Volk hoje ganhou um prêmio internacional, né, um prédio maravilhoso que ele fez em BH, com a nova tendência de colocar uma área de lazer em cima do prédio, ao invés de só a cobertura. Então, você percebe que ele tem uma visão diferenciada do mercado de arquitetura. O amigo Alexandre Gribel, da MCA, é uma referência em BH, em qual eu me fio muito e acredito muito nos empreendimentos que ele toma à frente. O jovem Daniel Katz, que está indo muito bem em BH, construindo aqui no Vale do Sereno, abrindo agora um novo braço lá na Bahia. Tenho certeza que ele vai muito longe. O Papa do setor jurídico de BH, o Quênio, que eu acompanho aí em todas as mídias, conhece de tudo, e é importantíssimo, né? Não dá para o mercado imobiliário esquecer que o setor jurídico é uma dos alicerces, é uma das bases que a gente não pode deixar de lado hora nenhuma. É isso, cuidando do setor jurídico, as imobiliárias terão mais credibilidade. E o Kenny é uma dessas pessoas que nos ajudam muito. O pessoal aí da Toro Investimentos, do Gabriel Castro, que eu fiquei conhecendo recentemente, gente finíssima, um menino novíssimo, e aí já lá na Nasdaq, lá,
tomou conta aí do mundo. O Geraldo Linhares, com a sua experiência no Sinduscom, o Cristiano Piquet, com quem eu gostaria de trocar umas figurinhas, né? A Daniela, a Estela, o Vinícius, o Natan, o Luiz. Você conseguiu reunir hoje uma turma muito boa e que é um prazer eu estar aqui conversando com vocês. E aqui na nossa sala, o Guilherme, eu entrei no seu site, Guilherme, tive a oportunidade de ver que prédio espetacular que você está fazendo em Montes Claros. E o Rubem, que não deve se lembrar de mim, mas eu me lembro muito bem dele, quando ele veio para BH, na Júlio Bogoricim, ele era gerente, ele estava procurando locais para colocar outdoor. E aí nós caminhamos um dia no carro para ver os pontos, e ele queria que eu fosse trabalhar com ele. Não sei se ele se lembra. Paulo, você conversa muito bem, não sei o quê, está aqui, vem para cá, vem trabalhar comigo, que eu vou abrir a minha imobiliária. E aí, logo depois, ele abriu a Rubem Vasconcelos, rapidamente se tornou um dos maiores de BH, e depois resolveu nos deixar, foi para o Rio para montar a melhor e a maior do Rio, mas deixou o legado dele aqui, tá? Que muita gente hoje em BH segue o estilo, tá? A responsabilidade e a forma de trabalho que ele fazia, dos lançamentos, dos represamentos, tá? De incentivar os corretores. Eu participei de 1 ou 2 reuniões naquela época que eu vi, quando ele ia fazer os lançamentos, eu percebi o nível de liderança e de capacidade de comunicação que ele tinha. E que tem, né? Não mudou nada, só o cabelo. Quanto ao momento, Gustavo, eu posso falar um pouco mais do setor de casas e terrenos, né, que explodiu literalmente aqui na Grande BH com a pandemia. Mas não foi só com a pandemia. Tá? A pandemia, obviamente, ela ajudou muito para esse setor, porque os prédios que têm as suas áreas de lazer muito interessantes, na pandemia parou-se, não se permitiu que se usasse essas áreas de lazer. E já as casas, né, o que ela tem de melhor é a área de lazer. Então, os moradores das casas levaram com mais facilidade, durante essa pandemia, né, a sua vida. Porque, além da área de lazer, que obviamente relaxa bastante, você tem a internet, que evoluiu muito nesses condomínios. Então, a pessoa pode continuar trabalhando lá com o seu home office. A casa ela se tornou uma procura muito grande e praticamente acabaram aqui na Grande BH, principalmente aqui na Zona Sul e região de Nova Lima, os lotes e as unidades novas. O que está fazendo agora é o pessoal querendo tirar o atraso, correndo para construir, mas é um processo de longo prazo. Então, na minha modesta visão, eu acho que para o mercado específico de casas, principalmente casas em condomínios, é uma nova tendência que veio para ficar e que vai demorar vários anos para ser suprida, porque casa se faz uma a uma. É diferente de um prédio que você, de repente, tem lá 60, 80 unidades. Né? E os lotes próximos a BH também literalmente acabaram. A gente que tinha em cada condomínio 50, 60 lotes à venda, hoje tem 5, 6. E se fazer novos loteamentos, todo mundo aqui, empreendedor do segmento, sabe que é difícil. São processos aí de um novo loteamento, 5, 7 anos para ele maturar. Então, é mais ou menos por aí que eu vejo o mercado de casas e lotes na Grande BH. E qual que é a diferença, Paulo, que você trouxe para a Só Mansões em relação às outras imobiliárias? O que você acha que realmente te deu diferencial no mercado imobiliário em Belo Horizonte? A Só Mansões é uma empresa bastante enxuta. Eu e meu filho somos os sócios. A esposa é a financeira, mas super profissional. A gente preocupa demais com os principais itens que são importantes para o vendedor e para o comprador. Resumidamente, né, que isso deve ser característica aí da maioria das imobiliárias, a gente preocupa muito com a informação que a gente passa.
Então, o que está no nosso site é a realidade do que está apresentada no mercado. Então, se a gente fala que aquela casa tem X metros, que ela foi construída em tal época, a gente levanta tudo isso antes, a gente faz todo um levantamento do vendedor, do imóvel. Graças a Deus, nós temos aqui mais de 12 anos, nunca tivemos um imóvel vendido que tivemos um problema na sequência. Por quê? Porque a informação é o que nós estamos vendendo. A casa é do vendedor, o dinheiro é do comprador, nós só temos a informação. Então, essa informação ela é fundamental que ela seja feita da forma mais correta possível. Além disso, essa forma de trabalhar organizada, nós temos também uma rede de relacionamento que foi construída com o tempo. A gente já bateu mais de 20 mil seguidores no Instagram. Quer dizer, eu não acreditava que alguém pudesse seguir uma imobiliária por seguir. A gente tem mais de 20 mil pessoas seguindo, tem vídeo no YouTube de 300 mil pessoas acompanhando. Por quê? Porque aquilo que a gente coloca, tá, é de forma qualificada, são vídeos de primeira linha e que, principalmente, trazem aquele lado que a gente procura trazer, o lado que a pessoa está sonhando em ter. Quem quer ir para uma casa, ele quer privacidade, ele quer tranquilidade, ele quer um espaço que ele possa ser mais feliz. Então, parafraseando aí de novo Rubem Vasconcelos, que eu lembro direitinho de uma palestra dele, talvez seja um dos motivos de eu ter entrado no segmento. Lá atrás, ele dando uma entrevista no dia de um lançamento, perguntaram, né, para ele o que ele mais gostava de fazer. Ele disse o seguinte: o meu negócio não é vender casa, vender apartamento, o meu negócio é ajudar as pessoas a ser felizes. E é a pura realidade, Rubem, porque o sonho da casa própria é um dos momentos de maior felicidade que eu vejo que uma pessoa pode ter. E a gente procurou seguir essa linha sua aí de raciocínio. Na realidade, nós estamos vendendo um sonho, e não o concreto em si. Ok? Doutor Paulo, se você não sabe falar, se você não fala bem em público, nós estamos ferrados, porque você deu um show aí, tanto na introdução quanto na explanação de cada colocação que você fez. Obrigado pela participação, parabéns pela caminhada que você desenvolveu aí nesse breve espaço de tempo, se introduzindo no mercado novo, se posicionando e realmente se tornando uma boa referência. Essa semana passada, por acaso, eu estava com um amigo meu, fui ver a casa que ele está fazendo em um condomínio aqui perto, que o Paulo é um dos principais responsáveis pela comercialização dele, e esse amigo meu, que é o Rodrigo Guimarães, chegou para mim e falou: Gustavo, eu realmente fiquei impressionado com o Paulo. Tem 1 ano e meio que a gente está encontrando todo dia, ele ficou 2 anos para me vender esses lotes, e por mais que esse meu amigo tenha recurso, tenha dinheiro, tenha capacidade, ele está fazendo uma casa que é uma realização, independente se é a casa própria ou não, é um sonho que ele tem, é uma realização que ele está conquistando. E o Paulo está sabendo manejar isso muito bem. Parabéns pelo trabalho que está fazendo a partir das suas mansões. Meu caro Rubens Vasconcelos, você foi tão mencionado aí, passo a palavra para você, não apenas para poder retribuir e confirmar o que o Paulo disse, mas, sobretudo, para poder falar um pouco sobre os fundos imobiliários e essas oportunidades que você se postou a falar. Tá. Espera aí que está sem áudio aí, você tem que abrir o áudio. Paulo, muito obrigado pelas suas palavras. Agora eu estou lembrando bem de você. Olha aqui, gente, eu tenho uma preocupação muito grande com o fundo imobiliário. Eu quero dizer que eu tenho visto diversos gestores de fundo comprar seu próprio ativo. E isto não é uma coisa boa para o fundo imobiliário. Então, eu vejo que o mercado financeiro é muito importante para o mercado imobiliário, mas, de vez em quando, ele alavanca demais e ele acaba estragando um pouco o mercado imobiliário. O investidor do fundo imobiliário não é um investidor qualificado. Ele é realmente investidor de varejo, quando a gente vai à cota de R$100, R$200, e muitas vezes ele pode estar comprando alhos com bugalhos, porque se você pega um imóvel que vale 100 e o gestor vende para o fundo por 130 e põe um aluguel, às vezes, inflado, aquilo ali é temporário, porque ele garante uma renda por um período. Então, eu acho que os fundos precisam se amadurecer. O fundo imobiliário no Brasil
eu vi alguns gestores em benefício próprio. Então, eu tenho essa preocupação. Então, gente, quando você comprar um fundo, olha a carta, olha qual é o imóvel que o fundo tem, por quanto ele foi vendido para o fundo. Olha esses fundamentos para você poder comprar. Não vai de olho fechado. Não sai para comprar fundos cegamente. Às vezes, os fundos podem te trazer surpresas ruins por isso, porque é diferente de um fundo de uma Brookfield, um fundo internacional, que está com grandes áreas corporativas, grandes prédios corporativos, e a outra regulamentação. Não é que o Brasil esteja mal regulamentado, pelo contrário, o fundo está muito bem regulamentado. Acontece que os gestores, às vezes, dão uma caminhada em cima dos preços. Então, isso eu não vejo com bons olhos. Mas eu vejo, gente, o mercado imobiliário hoje de uma maneira muito positiva. O mercado imobiliário vai crescer bastante. E o fundo imobiliário, Gustavo, ele é muito importante para o mercado imobiliário, mas ele maduro, ele correto, ele feito em proporções e em fundamentos bem corretos, e não de uma maneira que a gente vai levar para o mercado, para aquele gestor ganhar dinheiro e os investidores perder dinheiro a médio prazo. Porque ele sai ganhando a curto e perde a média a longo prazo. Mas o fundo imobiliário é um dos fundamentos do mercado imobiliário. O mercado imobiliário precisa dos fundos imobiliários, mas os fundos imobiliários, repito, maduros. Isso sim, nós vamos ter um grande mercado. Na verdade, o que você está falando é que o caminho é positivo, os fundos são fundamentais, o que acontece por ser um modelo de negócio recente, ele precisa ir se amadurecendo com o próprio trajeto. Os gestores precisam ser mais responsáveis. Eles não podem comprar seus próprios ativos. Eu não posso ter um prédio comercial e vender para o meu fundo aquilo por 30% mais caro e colocar para vender em cota. Isso está errado. Isso não deveria ser permitido. Mas isso acontece nos fundos imobiliários. Infelizmente. Claro, eu acho que isso é uma questão do amadurecimento que você está citando aí. O Paulo César quer fazer uma pergunta, passo a palavra para ele. Por favor, PCO. O seu áudio está fechado. Tem que abrir o áudio. Tem que abrir. Aí, ok. Eu ia falar com o Rubem. Tudo bem, Rubem? Tudo bem, Paulo. Essa semana, o nosso Zé Murilo Procópio me ligou para dizer que lembrava de uma reunião que você levou ao escritório dele, alguns chineses, para apresentar e que depois você lançou a Alphaville. Hoje em dia, teria condições de fazer um lançamento como você fez de Alphaville, em que vendeu numa tarde 1.600 lotes? Você se lembra disso? Claro que eu lembro. Foi um dos recordes que eu tive. Foi um dos recordes. Olha, um dos prazeres grandes que eu tive foi a venda da Alphaville. Eu me lembro muito bem que quando a gente começou a fazer a Alphaville, uma grande marca, era uma grande Salão do Minas 2. Nesse salão era uma grande curiosidade. Então, eu comecei a perceber uma demanda. Sabe o que eu fazia? Eu ia para a sauna do Minas para ver como é que as pessoas falavam de Alphaville. E eu comecei a ver a Alphaville crescer. E eu quero dizer, Paulo, que o lançamento da Alphaville foram 1.500 lotes. Nós tivemos 2 quarteirões do Minas e tivemos do Minas Tênis Clube, Minas 2. E pela primeira vez, eu lancei com tecnologia. Lancei com a IBM fazendo o atendimento de todos os compradores, que deu um problema sério na hora do atendimento, porque era a primeira vez, o computador quebrou, foi uma confusão danada, mas foi a primeira vez que eu tinha feito antes o Salão do Imóvel, lembra? Com o IBM, que foi com o Tancreda, aquele negócio. Logo depois, nós fizemos o Alphaville. Então, com certeza, Paulo, o mercado hoje, como eu falei, o brasileiro quer ser proprietário. E chegou o momento, de novo, do brasileiro ser proprietário. Então, qualquer empreendimento bom, bem concebido. A pandemia mexeu muito no mercado imobiliário, gente. A pandemia fez a gente querer morar em casa, fez a gente querer morar com mais espaço, fez a gente querer morar com mais varanda. Voltamos a ter os escritórios dentro dos apartamentos,
vocês vão ver que os apartamentos agora vão voltar a ter escritórios de novo, para que a gente possa fazer os home office. Enfim, então, qualquer produto bem concebido, bem localizado, com boa marca, você pode estar certo que terá muito sucesso. Hoje, o mercado imobiliário está pronto outra vez para ter muito sucesso. Por isso, eu tenho muito medo da irresponsabilidade dele, da gente sair fazendo de qualquer forma, produzindo de qualquer jeito e antecipar esse ciclo maravilhoso que vai chegar. Por quê? Pelas taxas de juros. Eu tenho certeza que nós teremos muita demora ainda para chegar àquela taxa de 12%. Quiçá, eu nem sei se vai voltar a isso, mas eu fui desse ciclo de taxa de juros de Selic de 14%. Eu nunca tive uma Selic de 2%. Senão, eu acho que naquele momento o mercado imobiliário tinha dado cambalhotas de sucesso. Mas é isso. O mercado imobiliário vive por demandas. E hoje nós temos uma demanda reprimida. E quero dizer, Paulo, que se nós fizermos um novo loteamento hoje, vai ter muito sucesso outra vez. E vejo o Alphaville no Brasil inteiro se mexendo. Está aqui no Rio se mexendo, eu vejo ele se mexendo em todos os lugares para que ele possa se expandir outra vez. Tá claro, doutor Rubens, obrigado. Eu vou finalizar com o Guilherme fazendo uma pergunta específica para ele, mas antes disso eu queria só entender sobre o Paulo ali as realidades das suas mansões em 2020 e 2021. Quantas operações comerciais você realizou em 2020 e o que você espera realizar em 2021? Gustavo, na realidade, foi um aumento que foi uma quebra de paradigma, né? A questão de casas, né? Casas em condomínios. Nós tivemos uma expansão muito rápida, hoje a gente está em mais de 40 condomínios na Grande BH, estamos também atuando em parceria já em São Paulo, em Trancoso, e a Praia dos Mineiros também na Bahia, né? Alguma coisa em Camboriú. Então, a expansão foi muito rápida, não só pela questão da pandemia, pela procura de casa, mas isso exatamente que o Rubens falou, dos juros. Na realidade, eu tenho construtora há 20 anos, a Só Mansões é mais novinha, tem 10 para 11 anos, eu nunca vi juro nessa proporção, nem de perto. Você falar aí, igual o Guilherme disse aí, hoje tem juros de 5%, né, ao ano para financiamento e literalmente falta produto. A nossa preocupação, né, como empresários do setor, é se isso realmente vai perdurar, tá? Porque foi uma tempestade perfeita no bom sentido para o segmento. Juntou a pandemia, que todo mundo, né, deixou. O Brasil, segundo o que eu li na Exame, foram 150 bilhões de dólares do PIB que iriam para turismo, para lazer, para restaurantes. Isso veio em grande parte para o setor imobiliário. Então, nós tivemos esse acréscimo das pessoas que passaram a gastar menos do cartão de crédito e viram que podia comprar um bem durável. Tivemos a pandemia, que todo mundo quis ter o seu cantinho, se aproximou mais da família. Tivemos a questão dos juros baixos. Então, esses três fatores, e também depois de longo tempo com pouca oferta, entre aspas, não foi uma crise, mas esse período todo aí de 2013 até 2018, que se construiu menos, então tinha uma certa deficiência de produto. Então, juntaram todos esses fatores para que houvesse essa procura grande nesse período aqui de 2020 e 2021. Nós, obviamente, aqui da Só Mansões, percebemos isso, aproveitamos e fizemos, né, o nosso dever de casa em termos de preparar a equipe, levantar mais imóveis, corremos atrás aí para poder crescer nesse período aí e temos certeza que é uma situação duradoura. Ok? Guilherme Turano, vou finalizar. Obrigado, Paulo. Gustavo, eu posso Claro. só fazer um registro? Eu quero só dizer o seguinte: a Patrimóvel deixou uma marca no mercado para ser batida. A Patrimóvel vendeu, de 2004 a 2013, cerca de 100 mil imóveis, quase 10 mil imóveis por ano. Então, essa marca, que foi no ciclo anterior, ela tem que ser batida nesse novo ciclo. Então, a Patrimóvel é uma das recordistas de venda de imóvel na história do Brasil. E nos 10 anos, a gente vendeu quase 100 mil imóveis. Então, essa marca tem que ser batida.
Coisa boa. Doutor Guilherme, vou terminar com você esse módulo. Eu queria só que você falasse, registrasse aí. O Rubens citou essa questão da busca, falou da varanda, falou do novo modelo de moradia, e eu acho que você está seguindo exatamente esse caminho com o empreendimento que você está lançando em Montes Claros agora. Repito que esse lançamento certamente pode ser replicado em qualquer lugar do mundo pela qualidade e pela beleza. Eu queria que você finalizasse falando sobre o que significa este prédio para Durano. Antes de finalizar, eu queria só mostrar, olha, eu não sei se vai dar, vou mostrar do meu telefone, que eu acabei de pegar aqui, só para registrar isso. Olha que prédio fantástico, Rubens e Paulo. Boa. É lindo. Ele é todo com varandas vivas, vamos falar assim, com varandas... Em Montes Claros, hein? Em Montes Claros. Fala, Guilherme. Esse é que é importante. Que coragem, hein, Durano? Que coragem, hein? Você Bota coragem. Que coragem. O Tivoli ele foi um prédio pensado na sustentabilidade. Então, a gente fala que ele é um prédio verde, ele é uma floresta vertical. Então, é um prédio composto de apartamento de 2 quartos, com 2 suítes, lavabo, dependência completa do prédio em si inteiro. Cada apartamento conta com uma vaga, todas as vagas com tomadas para carro elétrico. Esse prédio ele é todo em pele de vidro e tem um sistema interessante que eu agradeço muito ao Gustavo aí, que foi ter me apresentado a empresa Sanil, que a gente colocou no prédio os captores de energia solares através dos vidros. E então esse prédio, vamos falar, a parte condominial do prédio, ela é toda abastecida por esse sistema solar, que chama OPV. É um sistema inovador. Acredito que seja o primeiro prédio residencial do Brasil a ter este sistema. E o Tivoli, ele também, assim como foi dito do prédio com rooftop, esse prédio também ele conta com rooftop. Em vez da gente ter feito cobertura, nós colocamos a área de lazer em cima do prédio, com piscina com borda infinita, academia de ginástica. Em vez de um salão de festa, esse projeto foi anterior à pandemia, a gente já, vamos falar assim, sem querer acertamos, a gente fez, em vez de um espaço gourmet grande, a gente colocou 3 espaços gourmets para cerca de 25 pessoas, que eles podem ser integrados para ter uma festa maior. Então, a gente democratizou a utilização do último pavimento do prédio. Esse é um prédio com 20 pavimentos. Ou seja, é um prédio que ele está postado hoje em Montes Claros, mas esse prédio ele facilmente poderia estar em qualquer cidade do Brasil pela tecnologia embargada no prédio. É um apartamento que a gente já entrega com toda a marcenaria, já entregamos ele no modelo americano com a cozinha montada, ou seja, fogão, forno, coifa, geladeira, área de serviço já com a máquina de lavar. Por quê? Para a gente garantir, além disso, já com ar-condicionado, já com automação. Por quê? Para a gente garantir que o consumo energético do prédio vai ser baixo, porque ele é um prédio absolutamente sustentável. Reaproveitamento de água, tanto da água das pias quanto das águas do ar-condicionado. A gente sabe um ar-condicionado desse comum de 9.000 BTUs, ele gera quase 1 litro de água por hora ligado, obviamente, num dia quente. Então, e essas varandas verdes, que eles são um jardim que cria essa floresta vertical, elas, obviamente, são feitas com plantas da região para aguentar o clima. As irrigações delas são irrigações automatizadas com esta água de reaproveitamento, ou seja, não tem gasto de água para ela. E como você sabe, Montes Claros é uma cidade quente, é uma cidade árida. Então, esta irrigação, esse jardim, além de trazer o verde, ele vai trazer também o respiro, vai trazer umidade, vai trazer qualidade de vida. Então, o Tivoli foi baseado na sustentabilidade para trazer uma qualidade de vida diferente para o morador. Que a hora que a gente fala de apartamento de 2 quartos, a pessoa logo já imagina um apartamento de 50 metros quadrados, apartamento pequeno. A gente não, a gente já foi na linha do apartamento em torno de 75 metros quadrados, apartamento de 2 quartos.
entendeu? E os próximos lançamentos nossos, eles são ordenados em apartamentos maiores, assim como foi dito, apartamentos já... E esse apartamento de 2 quartos, ele já conta com o espaço do home office. Qual que é o preço desse apartamento, Guilherme? Esse apartamento está sendo vendido em torno de R$500 mil aqui em Montes Claros. E sendo que 360 mil desse apartamento, ele pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal. 500 mil, que então é 8 mil reais o metro, é isso, mais ou menos? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Em torno, entre 6 e 7 mil metros. Belo preço. Hein? É o preço... Vamos falar assim, se a gente fosse trabalhar em termos de Belo Horizonte, a gente obviamente estaríamos trabalhando hoje entre 10 e 12 mil. Mas a gente tem que trazer isso com relação para Montes Claros. Não tem o que a gente fazer. A gente trabalha, a gente dança conforme a música. Quem sabe você não faz um no Rio agora com o Rubens fazendo por 15, ao invés de 8. Pois é, ótimo. Já estamos estudando a possibilidade da entrada aí em Belo Horizonte. Já estamos com alguns parceiros nossos aí, trabalhando alguns terrenos para isso, mas a ideia é dessa expansão. A gente também tem um braço da Turano Construtora que foi criado, que é a Constur, para trabalhar imóveis de baixa renda. Nós estamos com um projeto aprovado aqui no Montes Claros para 800 unidades. Também um projeto diferenciado. Projeto de baixa renda com varanda em todos os apartamentos, com preparação de ar-condicionado em todos os apartamentos, com área verde gigante dentro do empreendimento, e esse empreendimento vai ser replicado em várias cidades do país. Salvador, Maceió, nós já estamos em negociação com terrenos. Então, assim, nós estamos trabalhando, vamos falar, nos 2 pontos da curva, no ponto mais alto e no ponto mais baixo. A gente não está trabalhando naquele mercado, vamos falar, que seria dito classe média do mercado. A gente está no baixa renda, que a gente está entrando agora, e no alta renda. Está claríssimo. Guilherme, eu queria te agradecer muito pela presença. Paulo Nélio, eu queria te agradecer também. Meu caro Rubens Vasconcelos, pela participação aqui, pelo show de cada um. Contribuiu bastante com a nossa visão do Conexão Mercado Imobiliário. Agora nós vamos falar de tendências, nós vamos ter aqui a possibilidade de escutar os representantes, os diretores, dirigentes da Ornari, da Pado, o Bernardo Farkasvolski, que é um dos principais arquitetos que a gente tem no nosso país, o Natan, a Esther e a Daniela Chaves. Foi um prazer vocês 3 aqui. Muito obrigado pela presença, pelos ensinamentos e até a nossa próxima edição. Obrigado.